Olá pessoal, professor João Paulo. Vamos fazer uma questão da FGV falando de posição de adjetivo em relação ao substantivo e se isso muda ou não o sentido dos trechos. Aqui temos a questão. Mulheres de certa idade não têm idade certa. Essa frase do Barão de Tararé mostra que a posição de alguns adjetivos traz modificação de sentido. Certa idade não é o mesmo que idade certa. De fato, nesse contexto aqui, na primeira frase, certa idade dá a entender que as mulheres são mais velhas e não se aborda a idade especificamente para poder evitar ser indelicado, muito embora falar esse tipo de coisa aqui é ser indelicado de qualquer maneira. E a idade certa é mulher jovem, é como se fosse assim. Está dizendo a mulher jovem é que é a boa, a mulher de certa idade, mais velha, já passou. É um absurdo cômico aqui, mas enfim, essa é a análise. Às vezes, essa alteração de ordem de termos causa mudança de sentido. Às vezes, você simplesmente pegar um adjetivo que vem depois do substantivo e colocar antes do substantivo vai apenas aumentar a expressividade daquele trecho. Então, nós temos que analisar caso por caso. Por exemplo, quando eu digo bom vinho, aqui, ó, um bom vinho, o adjetivo bom está antes do substantivo vinho, mas não há uma mudança drástica de sentido quando você fala um vinho bom. Na verdade, nos dois casos, aborda-se a qualidade do vinho. Resultado fantástico e fantástico resultado. É a mesma coisa. Aqui nós temos fantástico adjetivo se referindo ao substantivo resultado. Se ele vier antes, ele só vai aumentar a expressividade. Obtivemos um fantástico resultado ontem. Funciona também. Sabor primoroso e primoroso sabor. O adjetivo primoroso não vai afetar o sentido se ele mudar, só vai ficar mais expressivo se vier antes. Ódio intenso ou intenso ódio é a mesma coisa. O adjetivo intenso qualifica ódio aqui e poderia falar eu sinto um intenso ódio por fulano. O sentido básico ia ficar o mesmo, o máximo que eu conseguiria era dar uma ênfase, mas não muda o sentido. Já na letra E, população pobre, nós temos aqui um caso clássico. O pobre, quando é utilizado depois do substantivo, tem a ver com não ter dinheiro. Se eu falo pobre população, o pobre antes do substantivo tem a ver com a pessoa ser um coitado ou uma coitada. Se eu falo, por exemplo, pobre menina, é coitadinha. Pobres brasileiros, coitados dos brasileiros, nesse sentido. Então é um caso clássico de mudança. Colocar o pobre antes do substantivo geralmente vai dar esse valor de coitado, mostrar que você está com pena por algum motivo. Então a nossa resposta aqui, por causa dessas razões abordadas, é a letra E. Um abraço para vocês e até a próxima.